Sejam bem-vindos a mais uma edição do Abre Aspas, o podcast aqui do Diário do Rio Doce. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre economia. E para esclarecer algumas dúvidas, a gente tem aqui no nosso estúdio, em parceria com a TV Leste, dois especialistas, Simão Borges e Jason Dias, da Evolux Investimentos. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês dois aqui conosco para tirar algumas dúvidas, explicar como que funciona esse mercado e o que a gente pode fazer para ganhar dinheiro em 2025, né? Certinho. Muito obrigado, Fred, pelo convite. Boa tarde aos telespectadores. Vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho hoje. Boa tarde, Fred, também. Obrigado aí pelo convite. A gente espera esclarecer todas as dúvidas. Falar um pouquinho de dinheiro, né? É um assunto que interessa a todo mundo e vai ser bem esclarecedor. Legal. Vamos lá, então, a primeira pergunta. Vamos começar pelo Jason, né? Jason, explica para nós, então, quem que é a Evolux Investimentos, onde vocês estão em Valadares e qual que é a área que vocês atuam? A Evolux, Fred, ela é uma empresa de assessoria de investimentos. Então, nós temos vários assessores conectados à nossa empresa Evolux, e a Evolux ela se vincula a uma instituição financeira, que no caso hoje é o BTG Pactual. Nós estamos dentro de um segmento de atendimento exclusivo, que é o atendimento Necton, segmento Necton. Então, todos os assessores que estão dentro do nosso CNPJ, dentro da Evolux, eles prestam um serviço de assessoria. Então, o cliente ele tem a conta no banco. O que a gente faz é assessorar os clientes e ajudá-los a investir. Atualmente, a nossa sede é aqui em Valadares. Temos 4 assessores aqui, entre eles eu e o Simão. Temos também uma filial em Sete Lagoas, com mais assessores lá. E temos assessores em Juiz de Fora, assessores em Canoas, Blumenau, Rio de Janeiro, Niterói. Então é um trabalho amplo, né? A gente conta aí com vários assessores e fazemos esse serviço de prestação, né, de auxílio das pessoas para investirem no Banco BTG. O BTG ele é um banco, então, que funciona no Brasil? Exatamente. O BTG é um banco com mais de 40 anos. Ele é um banco voltado para quem deseja investir, ele tem esse foco. Mas hoje ele funciona como todo banco normal brasileiro, né? Ele tem toda a parte de banking, que é cartão, crédito, também serviços adicionais como seguros. Então é um banco completo, mas ele tem um foco um pouco mais apurado para o investimento. Legal. E aqui em Valadares vocês estão situados onde? A gente fica na Lagoa Santa, na Rua das Araras, número 278. Desde que a gente iniciou a operação, a gente está no bairro Lagoa Santa. Bacana. E que tipo de serviços que vocês prestam lá? Você comenta para nós aí, Simão, essa daí? Então, a Evolux é uma casa, por assim dizer, de investimentos bem completa, né? A gente tem um parceiro forte, como você mencionou, que é o BTG. Só que nós temos não só a questão de investimentos, mas todo tipo, né, de serviços, como o Jesus falou, seguros, banking, cartão de crédito. Inclusive, nós temos o melhor cartão de crédito do mercado hoje, foi lançado recentemente. Sobre a parte de investimentos, o BTG ele é conhecido como o maior banco de investimento da América Latina. O que isso significa? Nós temos opções de investimento não só do BTG, mas de outros bancos. Então, isso possibilita para o investidor achar o melhor investimento, né, que se adapta ali às suas necessidades, com rentabilidade, com segurança, analisando cada ali o perfil de risco do investidor. Então, assim, a gente consegue encontrar aquilo que se encaixa com cada pessoa. Isso possibilita para a pessoa ficar mais satisfeita, né, em relação aos seus investimentos e uma proximidade também. Eu acho que o grande diferencial nosso é a proximidade com o nosso cliente. Então, em vez de ter aquele gerente frio lá, só pensa em bater as metas, está com 500, 600 clientes lá, não consegue te responder direito, você tem que ir na agência, tem que pegar aquela fila. Na Evolux não tem nada disso. A gente tem um atendimento exclusivo para o nosso cliente, a gente busca facilidade, é um amigo nosso, né? O cliente vira nosso amigo e a gente tem atendido ele lado a lado. Então, acho que esse é o grande diferencial que a gente tem trazido para os nossos clientes. E até legal, né, Simão, de mencionar que todo esse trabalho de assessoria que a gente faz, ele é gratuito. As pessoas podem pensar que como é muito diferente, né, que tem algum preço a pagar e não, né? Hoje, o que nos remunera é o vínculo que a gente tem com o banco, é o banco que nos remunera. Então, o nosso trabalho para o cliente a gente faz com prazer mesmo, com satisfação. A gente não pede nenhum tipo de remuneração financeira para desenvolver
esse trabalho mais técnico, né? A gente passou aí por algumas mudanças de políticas econômicas no Brasil. O que está em alta hoje no setor de investimentos? Quem que pode responder essa para nós aí? Então, o que a gente tem notado nesse último ano? No último ano, o governo ele tem, né, que ter subido a taxa de juros. Começou uma alta novamente, a taxa de juros, a taxa Selic, que é o referencial aí de todos os bancos. Por que ele fez isso? Para segurar a inflação. Quando a Selic sobe, a taxa CDI, que é atrelada à Selic, também tem subido. E a maioria das aplicações financeiras são atreladas ao CDI. Então, qualquer aplicação hoje que tenha o CDI na carteira, ela vai ter uma boa rentabilidade. Hoje a nossa taxa CDI está lá em aproximadamente ali 12,15, né? Então, isso possibilita para o investidor ter uma rentabilidade muito alta investindo com segurança. Investir em inflação também é lucrativo. A gente teve um IPCA aí a 5, chegando a 5 nesse final de ano. Muito puxado aí pela alta do PIB. A gente vai ter um PIB aí de mais de 3,5%. Então, essas aplicações atreladas à inflação, atreladas ao CDI, elas são muito interessantes no quesito rentabilidade. Hoje mesmo, Fred, né, o Simão mencionou investimentos de renda fixa. Hoje mesmo a gente conseguiu encontrar dentro da plataforma do BTG um investimento de 17% pré-fixado sem imposto de renda. Ou seja, pré-fixado ele é ainda mais constante, né, porque ele não tem oscilação. E 17% é um baita de uma taxa, né, muito boa. Uma taxa como essa, só para ter uma noção, a pessoa ela vai dobrar o recurso aí a cada 4 anos e já sem imposto, né? Então 100 mil em 4 anos vira 200 e um pouquinho, tranquilamente. Bacana. E falando sobre inflação, economia, como vocês mencionaram aí, a gente está com um problema no Brasil, não sei nem se é problema, né? A alta do dólar nos Estados Unidos, né? Passou da casa dos R$6 há mais tempo, né? Como que isso influencia a economia, os investimentos, os negócios? É interessante a sua pergunta, Fred, e eu acho que ela é válida, porque nós estamos vivendo um momento histórico. É a maior cotação do dólar frente ao real de todos os tempos. Desde que o real foi criado, né, a nossa moeda nunca esteve tão fraca perante o dólar. E assim, aqui em Valadares a gente diz que até um pouco exceção, porque a gente sabe que nós temos muitos valadarenses e aqui da região do Vale do Rio Doce, Vale do Aço, pessoas que vão, né, para o exterior e têm a moeda do dólar como a moeda de renda deles. Então isso acaba trazendo muito investimento para a nossa região. Então isso para Valadares e região às vezes é um bom aspecto, o dólar está em alta, mas para a população brasileira que não tem renda oriunda do dólar, é um pouco complicado porque o dólar alto ele pressiona muito a inflação. E pressionando a inflação, as pessoas de baixa renda, elas têm dificuldade, porque tudo sobe. O preço dos alimentos, o preço do combustível, tudo começa a subir, então dói no bolso do brasileiro que não tem nada a ver com dólar, que não tem renda oriunda do dólar. E o que é interessante a gente pensar? O dólar nesse patamar, por que ele está assim? Então existem duas visões. Você pode ter uma visão do dólar estar forte e a outra visão que acaba parecendo que é a mesma coisa, mas não é, que é o enfraquecimento do real. Parece a mesma coisa, mas são situações diferentes. Então o que favorece hoje a alta do dólar? Cenários de guerra que a gente tem visto pelo mundo, como o dólar é uma moeda muito estável, uma das moedas mais fortes do mundo. Então, a tendência dos países, num cenário de guerra, Ucrânia, Rússia, também no Oriente Médio, é para proteger, eles transformarem o recurso que eles têm, o patrimônio que eles têm, em dólar. Então, isso valoriza o dólar. Só que no nosso cenário brasileiro, aí a gente tem uma situação de enfraquecimento do real, que não tem nada a ver com o dólar necessariamente. E o que está causando o enfraquecimento do real hoje? A gente está aguardando muito, né? Está até em votação nessa semana um novo ajuste fiscal, uma reforma tributária, não é isso, Simão? Isso mesmo. Que vai ser importante para se conseguir conter,
Porque o que acontece? A gente pode imaginar um dono de uma casa, um pai, que ele vira para a família e fala assim: pessoal, esse mês a gente vai gastar só R$5.000. Só que aí eles gastam 7. Aí chega no mês seguinte, vamos gastar só 5. Gasta 7. Passa mais 3 meses, vamos gastar só 5.000. Gasta 7. Aí chega uma hora que o filho vira pro pai e fala assim: ah, pai, esquece, nós não conseguimos gastar 5. Nós vamos gastar de 7 para cima. Então, o Brasil, como ele tem uma política de incentivos, de benefício muito grande, Bolsa Família, entre outros, ele acaba estourando muito os gastos da previsão que ele fez para ele mesmo. E como o Brasil não consegue manter as contas dentro do que ele mesmo se programou, os outros países, os investidores e até o próprio mercado financeiro começam a ver com um pouco de descrédito as políticas financeiras do governo. E isso faz o enfraquecimento do real. Isso faz o real perder um pouquinho de valor. E aí nós estamos vendo uma junção de tudo. Nós estamos vendo um cenário de fortalecimento do dólar e também estamos vendo um cenário de enfraquecimento do real. Então são duas circunstâncias que têm feito a economia ficar um pouco bagunçada nos últimos dias aí. Exatamente. E a tendência com o dólar dessa maneira, né, é a gente ter uma inflação mais pujante. E aí com a inflação subindo, aí tem que controlar a Selic. Aí a gente até volta, né, nos investimentos, por exemplo, que o Simão mencionou. Para quem gosta de investir, é muito bom, porque você vai ter investimento conservadores com uma taxa boa. Mas para quem pega emprestado, para quem quer movimentar, pegar dinheiro para abrir um novo projeto, um novo segmento, uma nova filial numa empresa, eles não vão tomar crédito para isso. Então atrapalha a evolução do país, por assim dizer, como se o país ficasse travado, né? Retração. Exatamente. Retração. E essa é a expectativa para 2025, Simão? A gente ter um pouco de alta na Selic, aumentar um pouco mais? Expectativa é uma coisa assim que a gente já errou muitas vezes, né, no nosso país, né? A gente falava que a gente ia ter um dólar lá 5,50, R$5, com dólar 6,20, né? Chegou a 6,30 ontem. Então, qual que é a expectativa da taxa? Em 14%, taxa Selic. Alguns falam que pode superar isso. Vai depender de quê? Vai depender das reformas, né, que o governo vai fazer em relação às contas públicas. A gente está vendo que está começando a ser aprovado algumas coisas negativas também podem prejudicar tudo isso. E precisa segurar, de qualquer forma. Não pode deixar a economia ir para o ralo abaixo. Então o governo tem que segurar. E uma taxa de 14% é uma das taxas mais altas dos últimos anos. Eu estava conversando com um especialista de títulos públicos. Título público, ele, por assim dizer, é um farol, né, do que vai acontecer com a economia em relação aos juros futuros. Ele falou que os juros futuros dos títulos públicos estão tão altos, mas tão altos, que está no mesmo padrão de 2008, que nós tivemos uma crise econômica mundial. Só que nós não estamos numa crise econômica mundial, né? É uma crise mais do nosso país. Então, assim, a situação ela tem que ser controlada de qualquer forma, né? Para o bem público, para o bem das empresas, para o bem daquelas pessoas que têm recursos, né? Que precisam pagar os seus recursos. Então, assim, de modo geral, acho que a expectativa é chegar em 14%. O dólar, eu vi hoje uma previsão do BTG, que é acima de R$6. Pode cair? Pode. Ninguém tem uma bola de cristal que vai falar que o dólar vai ficar nesse valor. Pode subir? Pode chegar a 7? Pode. Na matéria falou que não era uma surpresa se chegasse a R$7. Então, assim, para quem estava com 4,85 há alguns anos atrás, alguns meses atrás, falando aí de 13, 14, 15 meses atrás, é um valor muito alto. Mas sim, são expectativas que a gente traz, mas tudo pode mudar. Política e mercado financeiro e governo, a gente sabe como que é. Mexe de uma hora para outra e tudo pode mudar. Mas a ideia é essa. Por exemplo, Simão, hoje mesmo, né, com os incentivos que o governo já fez, o que chegou a bater 6,29 ali, 6,30, hoje já está, agora nesse momento que eu consultei aqui, 6,17, 6,18. Então, tipo assim, o governo está vendo isso. 6,12 agora. Aí, como já caiu mais um pouquinho.
e tá fazendo os movimentos para conter, porque não é muito bom, né? Esse cenário do dólar muito forte não é muito bom. E se eu quero investir, então? Você falou sobre investimentos atrelados no IPCA, no CDI. Que investimentos são esses? Conta para nós aí, dá um exemplo aí do que a gente pode fazer para ganhar dinheiro. Então, a gente pode partir do básico, né? O básico, temos os investimentos protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, famoso FGC. Nós temos aí os CDBs, quase todos os bancos têm. Temos também as LCAs, que é as letras de crédito agropecuário, e as LCIs, imobiliários. São investimentos conservadores que têm uma proteção, onde você pode investir até 250 mil por emissor. A cada banco você pode ter 250 mil, um somatório até 1 milhão, onde você tem uma proteção de um fundo garantidor de crédito, que tem ali um lastro muito grande. Então são os investimentos mais básicos ali. Saindo daquela mesmice, né, que é a poupança, que a gente já superou isso no Brasil, nós já estamos bem mais avançados, né? Não vou nem perguntar se poupança vale a pena, porque a gente já sabe que não, né? Não, poupança hoje é terror. E aí, à medida que o investidor ele começa a crescer, ele tem uma assessoria ali qualificada que dá assistência para ele e começar a pensar em outras coisas, né? Nós temos os títulos públicos, que estão numa taxa muito alta, como eu mencionei. Você consegue comprar até para 2027, que estava com uma taxa de 14%, 15%. São os investimentos mais seguros que a gente tem no Brasil hoje. Eles têm risco soberano, ou seja, o risco do país. Temos também as empresas, que são os créditos corporativos, que são as debêntures, investimentos ali atrelados a eles. E tem muita empresa boa no nosso país. A gente não pode considerar isso. E essas empresas precisam emitir títulos de dívida e elas fazem um pagamento para isso, né? Então você tem ali investimentos isentos de imposto de renda, investimento lá que chegou a pagar IPCA mais 5%, ou seja, 15% isento de imposto. Tem os CRIs, os CRAs, são certificados de recebível imobiliário e agropecuário. Muitas empresas têm emitido também, são também isentos de imposto de renda. Então, assim, existem muitas possibilidades, né? Um mar de possibilidades. O que a pessoa precisa fazer? Ela precisa ser assertiva, né? Precisa de alguém para instruir ela. É igual como se fosse tomar um medicamento, né? Você vai tomar um medicamento, você chega na farmácia, você tem ali 1 milhão de remédios, mas o que você vai tomar? Às vezes você até pergunta o farmacêutico, ele dá até a opinião dele, mas o ideal é que você consulte o médico, né? Olha, o ideal para você, para o seu perfil, para o seu peso, para a sua idade, é esse aqui. Isso que o assessor faz. Olha, você tem aqui 1 milhão de investimentos, mas pelo que você está me falando, pelo que você precisa, o seu objetivo, o melhor vai ser, por exemplo, uma debênture, um CDB. Então, por isso que a pessoa precisa ter uma assessoria ali bem qualificada. E dentro dessa análise, né, do perfil, Fred, também é comum, por exemplo, que a pessoa ela tem uma parte do recurso que ela já tem um planejamento para ele. Que a gente fala que é dinheiro de giro, né? Eu tenho um recurso aqui, mas eu vou usar daqui 20, 30 dias. E aí vale lembrar que existem investimentos para isso, para esse fim, que é de liquidez diária mesmo. Eu investi hoje, mas se eu quiser sacar amanhã, eu vou sacar amanhã. Uma preocupação, por exemplo, das empresas, né, que tem um giro de caixa, às vezes ali, muito alto, um giro fora do normal, 2 milhões, 3 milhões e assim por diante. Existem ferramentas hoje que a pessoa que a empresa poderia investir hoje e sacar daqui uma semana sem IOF, com quase chegando a 1% ao mês. Então, uma empresa que tem, mesmo girando o recurso, ela tem ferramentas para alavancar o recurso. E aí o Simão mencionou o CDB, tem CDB hoje com 15% na plataforma. A gente tem um CDB de baixa automática até de uma outra instituição, né, que, como o Simão disse, o banco ele tem investimento de quase de todos os bancos do Brasil hoje. Tem um investimento muito bom de uma seguradora, que é de liquidez diária, que está dando ali 13% ao ano nos últimos 12 meses. Então, tem muita opção. O que a gente faz conversa com a pessoa ou com a empresa, entende a situação e coloca na mesa para ele decidir o que é melhor. Esse é o nosso trabalho. Acho que tudo é a questão do planejamento. Se a gente fosse pensar numa pessoa que trabalha, por exemplo, tem uma renda, vamos colocar que uma pessoa tem uma renda lá de 10 mil reais. Ela tem que se planejar, ela tem que saber o valor que ela gasta ali para pagar a casa dela, o imóvel, o veículo, o seguro do veículo, ela tem que deixar tudo planilhado, né? O certo é a pessoa ser organizada, né? É difícil, né? Uhum. Mais com um cartão de crédito, você nem vê o dinheiro sair. Mas a pessoa que é organizada, ela faz isso, né? Ela tira o recurso,
Então ela gastou, por exemplo, 7. Então ela sobrou 3. Desses 3, o que ela tem que fazer? Ela tem que montar a reserva de emergência dela. O que é isso? Se ela precisar gastar, se ela ficar sem a renda dela, qual dinheiro ela vai recorrer? Essa reserva de emergência. Aconteceu qualquer problema, o carro quebrou, uma despesa na casa, ela tem que ter aquela reserva ali. Então, a pessoa faz um cálculo ali, dependendo da despesa da pessoa, se é 3 meses de despesas dela, se é 6 meses, depende muito de pessoa para pessoa, mas ele tem aquela reserva talvez num investimento de liquidez diária. Como o Geis mencionou, temos algumas opções. Aí a pessoa vai ter também uma parte que ela vai investir a longo prazo. Ou seja, buscando rentabilidade, buscando no futuro a pessoa ter um recurso ali que vai dar uma renda para ela, um rendimento para ela. Então a pessoa tem que se organizar ali para ela poder saber usar bem o recurso. E entrando nessa parte aí, você falou de ganhar 10 mil reais. É necessário ser rico para começar a investir? Ou qualquer pessoa pode fazer investimento? Não é necessário ser rico. Na verdade, o ideal é que todos nós, né, que temos o nosso sustento, que trabalhamos arduamente aí, a gente tenha um planejamento financeiro e a gente poupe. Às vezes a palavra investir, ela pode parecer sofisticada demais. Alguns anos, talvez fosse sofisticada demais. Aquela época que os bancões dominavam, era difícil você fazer um investimento bem qualificado. Nesses últimos anos, né, depois pós-pandemia, o digital ficou cada vez mais fácil. As pessoas têm buscado conhecimento, elas têm entendido que investir não é uma palavra difícil demais. Investir é a pessoa poupar o recurso. Se ela ganha 10 mil, ela vai poupar certa quantidade. Se ela ganha 5 mil, certa quantidade. Se ela ganha 1.000, certa quantidade. Ela tem que ter aquela reserva. E aquilo ali, dependendo de cada situação, né? Ela vai guardar e vai rentabilizar aquele recurso. Então, assim, investir não é para quem é rico. Na verdade, se cada brasileiro, né, cada cidadão tiver essa consciência que ele precisa poupar, ele precisa guardar, né, pensando ali em situações que podem ocorrer, né, de curto, médio e longo prazo, acho que todo mundo ia ter um investimento. E o pessoal tem medo de sentar para planejar, né? Porque se planejar, vê, opa, eu tenho como juntar. Mas tem gente que nem planeja, não vou nem pensar nisso não, deixa eu gastar tudo mesmo, deixa o pau quebrar, né? Fica tudo no bar, né? Fica. Hoje, se você for numa lanchonete hoje aí, você já consegue, o que você gasta, daria para comprar até ações de algumas empresas, daria para fazer um investimento bacana. Bastante. E o mercado em Valadares de investimento, vocês têm tido muita procura? Como que é? Então, o mercado em Valadares, ele é muito promissor, dadas as circunstâncias. Como eu mencionei, né, tem muitas pessoas nos Estados Unidos, isso aflora muito as possibilidades. Ainda é um mercado de pessoas que têm um certo conhecimento, mas muitas que não têm um conhecimento sobre investimento. A gente tem um volume muito alto ainda de recursos aqui no nosso município em poupança, o que mostra um pouco de desconhecimento, né, dos investidores. Que às vezes carregando uma filosofia do passado, né, de que a poupança era o melhor método. Mas a gente também tem um mercado imobiliário muito aquecido em Valadares, então as pessoas também veem no setor imobiliário uma boa forma de se investir, mas é um mercado promissor e tem se mostrado isso, né, desde que a gente iniciou, a gente tem visto esse potencial. E para quem está nos Estados Unidos, vale a pena investir no Brasil? Com certeza, né? Você imagina aí, o dólar R$6. É 6 para 1. Você tem $1, você tem R$6 lá. Você tem $1.000, tem 6 mil aqui no Brasil. Os Estados Unidos, a gente tem ajudado as pessoas a diversificar lá. Só que quem está lá, tem que pensar o seguinte, lá é um país que a taxa de juros não é tão alta. A taxa de juros nos Estados Unidos ali fica em torno ali de 5%, 5,5%, acho que teve uma queda agora. Ou seja, para a pessoa ter uma rentabilidade melhor, tem que correr alguns riscos lá. Agora, se for para renda fixa, lá a rentabilidade é bem menor. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que investir no país dela. E aí, muitas pessoas investem aqui, quando vão para os Estados Unidos, em imóveis, fazendas, terrenos. É um investimento ruim? Não. Mas muitas vezes pode ser. Quando a pessoa ela investe sem o conhecimento necessário, ela acaba fazendo um mau negócio. A gente já viu muitos casos, né, de pessoas que compraram fazenda desvalorizou, a pessoa não consegue vender,
não dá lucro, dá mais prejuízo que tudo. Comprou um maré turbo. Tipo isso mesmo. Tem muito maré aí. Tem muita coisa. E muitas vezes a pessoa não tem... Ela não está aqui para fazer a compra, né? Ela depende de outra pessoa, né? E às vezes a informação ela chega um pouco quadrada, aí já começa aí vira um balaio de gato, né? Fica muito difícil. Mas a pessoa que está nos Estados Unidos, ela consegue abrir a conta, ela mesma tem acesso, ela não precisa de ninguém, ela não precisa de um procurador. E aí ela consegue ter investimentos que ela vai ter lá 15%, 12%. Então nós estamos falando, por exemplo, de 100 mil reais, só para a gente colocar em números, né? Se ela tiver um investimento mínimo, hoje a gente tem muito acima disso, né? Mas vamos colocar 12%. Ela tem aproximadamente ali R$ 1.200 por mês de rentabilidade. Com 100 mil reais você não consegue comprar um apartamento para te dar 1.200 de aluguel. Você vai ter que gastar lá 400 mil, 400, 450 mil para você ter essa rentabilidade desse aluguel. Então, assim, se a gente colocar em números, investir nos bancos vale muito a pena, é muito rentável. Então, por isso que a pessoa que está lá, está ganhando em dólar, tem o recurso lá que ela juntou a vida toda, trabalhou, é melhor até aquele controle ali, né? Investir, ver rendendo cada dia. A gente tem cliente que gosta de ver todo dia rendendo ali, né? Se um dia não render, eu já ligo o que está acontecendo. Às vezes é feriado, né? Então, assim, vale a pena e é o que a gente tem incentivado, né? O que a gente tem feito esse trabalho nos Estados Unidos, né, Jason? E pode parecer confuso, Fred. Mas para algumas pessoas aqui do Brasil, a gente também faz uma assessoria para ele investir lá. Aí foi, mas como assim? Então quem está lá você fala para investir aqui, quem está aqui você fala para investir lá? Então é perfil, né? Cada pessoa tem o seu perfil, mas a gente tem que pensar. Falou de renda fixa, de investimento conservador, o Brasil é propício. Porque hoje você tem uma taxa de 15% num fundo de renda fixa, sem ter que colocar a cabeça fora da janela para correr risco, é ótimo para quem está no exterior. Agora, vamos pensar em quem está aqui e que já tem um patrimônio considerável. Ele já tem ali 1, 2, 3 milhões, 500 mil investido. Ele pode utilizar, por exemplo, as ações de empresas americanas para proteger o recurso em relação ao fluxo cambial, né? Nós estamos vendo aí a disparada do dólar, é um exemplo claro disso. Como são empresas enormes. Você sabia, Fred? Se a gente pegar as 10 maiores empresas hoje dos Estados Unidos, as 10 maiores empresas, qualquer uma delas será maior do que todas as empresas do Brasil juntas. Separadamente. Eu peguei a décima empresa dos Estados Unidos. Ela sozinha vai ser maior do que todas as empresas do Brasil. Então, para quem gosta de renda variável, né, de investir assim, os Estados Unidos é uma boa oferta. E aí, olha que legal. O BTG, por ser uma conta global, você tem aqui um aplicativo gratuito, você não paga a tarifa de conta, nem para ter a conta americana e nem para ter a conta brasileira. Então você entra aqui, eu quero investir $100 hoje na Apple. Eu só transferi o dinheiro e investi na Apple, né? A gente estava analisando, por exemplo, um fundo de investimento que pega as 10 principais empresas de tecnologia do mundo hoje. Interessante o resultado do fundo, né, Simão? A gente estava olhando ontem. A gente pegou um fundo, por exemplo, que investe em Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, que é do Facebook, Alphabet, que é do Google. Ela teve uma rentabilidade ali de aproximadamente 70% em 12 meses. Aí você pega ali a rentabilidade da empresa, mas também a valorização cambial. Só de valorização cambial, é bom a gente lembrar, a gente teve 25%. Nos últimos 12 meses, pegando de quando o dólar saiu para o que o dólar está hoje. Então, assim, quem fez investimentos no exterior também, né, conseguiu ter uma boa rentabilidade. E aí, o que acontece? Dentro da nossa estratégia, às vezes a gente vai ter um cliente que quer investir no exterior, mas às vezes ele tem um pouco de receio em relação a ações. Esse fundo, por exemplo, ele é um fundo que ele pega 10 empresas. Quando você pega mais empresas, você dilui o risco. Você diminui a exposição de risco. Porque uma coisa é ter, o lançamento do iPhone não foi tão bom esse ano. Aí cai um pouquinho ali a ação da Apple. Mas nós temos a Microsoft brilhando, né? A Meta voando, a Tesla voando. Então,
são estratégias que a gente leva para o nosso investidor. E parece que vocês também estão voando, né? Nos últimos 3 anos aí, entre os melhores escritórios do Brasil, da BTG. Como que vocês conseguiram, né, chegar nesse ponto, nesse nível? E quais são as conquistas que vocês tiveram aí nesses 3 anos de escritório da Evolux Investimentos em Valadares? Eu diria que é uma grande surpresa, porque assim, a gente lembra como tudo começou, né? Tem muitos anos no mercado financeiro, mas a parte de assessoria foi um convite do Simão, que ele fez para mim. Na época eu relutei um pouco, mas enfim, fomos lá, fizemos a certificação, tiramos, né, ali a prova. Quando iniciamos a operação, a ideia era fazer algo para dar assistência para alguns clientes que a gente já tinha. Era algo mais singelo. Mais familiar. Era mais nesse objetivo. Só que quando a gente começou a ver o potencial e a lacuna que o mercado tinha, né? Sempre tinha uma pessoa, me explica como que funciona, vamos lá, e aí indica para outro, que indica para outro. Olha só como que é legal, por exemplo, Fred, quando a gente vai para os Estados Unidos para visitar alguns dos nossos clientes lá, eles falam, não, passa aqui, vamos tomar um café. Chega lá, Simão, como é que é? Às vezes já tem outra pessoa esperando a gente lá. O café é bem caprichado, né? O café é caprichado. Vem até presente de vez em quando. E tem lá 2, 3 pessoas que estão querendo a assessoria. E isso pra gente também é gratificante, porque essas pessoas lá são nossos amigos, né? É meu professor, é o meu colega que jogou bola comigo na infância. Então isso é super gratificante. E aí eu uniu, eu acho que esse trabalho que a gente gosta, que a gente faz bem, com a alegria de efetuar o trabalho. Então, primeiro ano de operação, nós ficamos em quarto colocado, né, nível Brasil. Foi uma baita conquista na época, nós não estamos aqui agora, né, o Rubens também que esteve com a gente no início, né, muito ativo nesse primeiro ano. E aí no segundo ano nós ficamos em 5º lugar, nível Brasil, já com mais de 180 escritórios. Esse ano também, né, vai sair os números finais agora em fevereiro, né, dia 1º de fevereiro vai ter o anúncio do banco, mas em 205 escritórios a gente está em 6º colocado, brigando para ficar em top 5 de novo, mas acho que dificilmente a gente não ficaria entre os 10. É muito gratificante, né, porque isso é só um símbolo do trabalho árduo que a gente faz. E eles são muito, como que eu posso dizer, eles são muito criativos, né, nas premiações. Às vezes a gente viaja com os diretores do banco, a gente vai para Nova York com eles, tivemos a oportunidade de ir para Miami, recentemente agora a oportunidade de visitar Praga, na República Tcheca, tivemos nas Olimpíadas, né, Simão? Foi muito, muito legal essa oportunidade, e é isso, fazendo o nosso trabalho. Os indicadores, né, que medem isso são indicadores de satisfação dos nossos clientes, de resultado operacional dos investimentos que são escolhidos nas carteiras dos clientes. A gente hoje, por exemplo, tem praticamente 0 índice de reclamação de todos os assessores que estão acoplados na Evolux. Então, para a gente é muito legal. E vamos continuar fazendo o trabalho. É uma área que parece estar dando certo, né? Que vocês vão para os Estados Unidos e voltam, a maioria vai e fica por lá, né? Mas então, o que uma pessoa precisa fazer então? Vamos falar aí, às vezes tem jovens nos assistindo, né? Aí eu quero investir numa carreira, mas não sei o que eu faço ainda para ser um assessor de investimentos, né? Igual vocês, o que é necessário fazer? Então, a pessoa, para ser um assessor de investimentos, ela tem que ter uma certificação que chama Ancor. Ela tira essa certificação, ela tem que estudar todas as normas do assessor, tem que ter ali uma base do mercado financeiro, entender um pouco de matemática financeira também, entender um pouco dos investimentos. Então ela tem que fazer essa prova, tem que se preparar. Depois que ela se prepara, ela tira a certificação e ela ganha um registro que ela tem ali na Ancor. Só que não é só a certificação, né? Não precisa só da carteira, né? Para você dirigir. Você precisa ter a experiência necessária. Quando a pessoa trabalha num escritório, ela entra ali como um assessor júnior, ela vai adquirindo experiência, né, de acordo com a casa que ela está. No caso nosso é o BTG.
vai entender as normas, o compliance do banco, a forma de trabalhar, a forma de atender o cliente, né? Atender com qualidade. A gente lá busca sempre atender o nosso cliente com a qualidade necessária, explicar todos os detalhes. Então, ela tem que se adaptar a isso, ter essa experiência, né? Depois que ela tem essa experiência, ela consegue ser um bom assessor ali e crescer na profissão, com as profissões mais interessantes do Brasil nos últimos anos. E não é um bicho de 7 cabeças, né? É lógico que é um trabalho árduo, tem que ser feito um esforço, mas hoje não é a pessoa de ensino médio, não precisa ter faculdade para fazer a prova. A prova deve estar aí na faixa de uns 700, 800 reais. Até algum tempo atrás estava sendo feita online, então a pessoa não precisava ter que ir a Belo Horizonte, São Paulo para fazer. Então, assim, são passos que talvez não sejam tão grandes. Requer o quê? Estudo e resiliência para suportar o processo de conquistar os seus clientes e avançar na profissão. E se alguém tiver interesse, então é só procurar a Evolux Investimentos, não só para tirar mais informações, né, ter mais informações sobre como ser um assessor de investimentos, mas também sobre a carteira de negócio, as possibilidades que a gente tem aí. O importante, Fred, o que você comentou, porque é o seguinte, hoje qualquer pessoa entra no celular e abre uma conta no BTG. É só entrar aqui e abrir. Só que quando a pessoa faz isso aleatoriamente, ele não sabe quem vai ser o assessor, ele vai cair no mar, ele vai cair no banco. Só que com o nosso trabalho, né, se a pessoa entrar em contato conosco, a gente faz a abertura da conta para ele e ele só ativa no celular. Aí é diferente, por quê? Porque ele vai vir para o BTG, mas ele já vai vir para estar em contato com o assessor que ele conhece, né? Então eu até quero incentivar o público aqui de Valadares, de região, para recorrer, para vir, para fazer uma reunião conosco. A gente faz o processo de abertura de conta, depois a pessoa só ativa, e ele não vai ter só a nossa assessoria, mas olha que legal, ele vai estar dentro de um segmento de atendimento exclusivo, que é a Necton. Como que eu posso exemplificar? Assim como algumas instituições, né? O Bradesco tem o Prime, o Banco do Brasil tem o Estilo, o Itaú tem o Personalité, o BTG tem a Necton. Então a gente tem um time separado para nos dar suporte. Então isso faz muita diferença para o cliente ali, o jovem, né, que quer começar a investir. Não precisa preocupar, tem que ter muito dinheiro, não. Abre a conta e vamos embora, vamos fazer o trabalho junto com ele. Os assuntos, se a gente for render aqui, fica a noite toda, né? Mas eu fico muito feliz de ter recebido vocês aqui. É um prazer, né? A gente ter gravado mais uma edição do Abre Aspas com você. É a segunda, né, que vocês vêm aqui. Já tinha um ano, né, que não voltavam na casa, né? Então, fico muito feliz e agradecido pela presença, pelo esforço. Sei que a rotina de vocês é muito corrida, né? Mas tiraram um tempinho para vir cá dar essa palestra para nós aí. Foi muito bom, Fred. Parabéns, né, pelo profissionalismo, pela forma como vocês têm conduzido aí essa importante missão que é de levar informação para as pessoas, principalmente no momento que a gente tem visto de muitas matérias, às vezes incorretas, né, muitas notícias erradas. É bom lidar com profissionais sérios e poder ter a oportunidade de levar um pouquinho desse conteúdo financeiro para os espectadores aqui da casa. Muito obrigado também, Fred. Eu sei que hoje existem vários assuntos que as pessoas têm interesse, né? Muita gente gosta de saber de fofoca, de celebridade, só que tem assuntos que são importantes, né? Que vale a pena a gente parar para escutar, para conversar. Inclusive o dinheiro, né? O financeiro, é um assunto extremamente importante. Então, quando a gente tem essa oportunidade aqui de ir numa casa tão importante como é o Diário do Rio Doce, conversar a respeito de investimentos, de dinheiro, acho que faz sentido. E você nos deu essa oportunidade, muito obrigado aí, e a todos os ouvintes também do jornal. A gente fica por aqui, essa foi mais uma edição do Abre Aspas, e na próxima semana a gente volta com novos entrevistados.